Olá, meu querido, tudo bem? Graças a Deus, né? Tá tudo bem, graças a Deus. Meus queridos, veja bem, nós temos um assunto aqui muito importante que eu acredito que muita gente aí no sistema religioso, eles não aceitam, mas ao mesmo tempo, eu acredito que quando eles colocam a cabeça no travesseiro para deitar, para descansar, para dormir, não é possível que esses pastores, esses líderes religiosos, não é possível que por um momento eles não ficam se perguntando se aquilo que a gente fala ou faz é verdade ou não. Não é possível, não é? Sabe por quê? Porque se Jesus realmente tivesse que voltar aqui na terra, ouça bem, aqui na terra, para arrebatar, para buscar a sua igreja, do jeito que eles falam, o que ele diria, o que Jesus diria, quando ele chegasse aqui e encontrasse esses crentes que estão dizendo que vão morar no céu, se no dia do arrebatamento esse povo tivesse tudo dentro de um templo com o nome da igreja, o nome do pastor, o líder, endereço, CNPJ. Se Jesus realmente voltasse, o que ele diria desses templos religiosos? Jesus destruiria? Ou Jesus faria um conluio com os líderes religiosos? Sei lá. Mateus 24. Saindo do templo, Jesus ia se retirando. Quando se aproximaram dele, os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Esse ele está certo, diferente daquele ele de Hebreus 2:14. Por isso que eu falo, aquele ele de Hebreus 2:14 está errado, o copista errou. Toda vez que se refere a Cristo, os escritores tinham que botar um ele, o pronome com E maiúsculo. Deus, o ele, Deus, é um E maiúsculo. Ele, Jesus, ele, o Cristo, não é? Esse ele que está certo. Ele quem? Jesus. Jesus. Porém, lhes perguntou. Não era. Não vedes tudo isso? Olha a pergunta. Jesus faz uma pergunta e ele mesmo faz uma afirmação. Ele aqui é o interrogador e ele aqui faz uma afirmação. Primeiro ele pergunta: vocês não estão vendo aqui tudo isso? Isso o que, querido? É isso ou isto? Não vedes tudo isto? O que ele quis dizer, tudo isto? Ele não falou tudo isso. Ele falou tudo isto. Era o templo, toda a sua estrutura, incluindo o pátio, incluindo o Santo dos Santos, incluindo o lugar santíssimo, incluindo tudo. Ele disse assim, ó: em verdade vos digo, eu digo a vocês, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Mas tem algo errado
no sistema religioso. Porque se esse templo aqui, que existia em Israel, ele teve que cair no ano 70, do jeito que Daniel falou, do jeito que Jesus profetizou. Por quê? Que os religiosos de hoje estão esperando Jesus voltar para lhes buscar, sendo que eles estão reunindo num templo físico que não era para existir. Tem alguma incoerência. Não era para esse povo estar dentro de um templo religioso esperando Jesus voltar. Não era. Porque templo religioso é sinônimo de aberração contra o próprio Deus. Mas, Alberto, você pode afirmar isso? Sim, com a Bíblia na mão. Abre sua Bíblia aí, queridos. Em Hebreus, no capítulo 9. Eu vou mostrar para você aqui. O subtítulo é O culto no tabernáculo terrestre. Sabe qual era o tabernáculo terrestre? Era aquele templo em Jerusalém. Mas olha o que aconteceu. Por que que o templo, em Mateus 24, Jesus disse que ele tinha que cair e caiu? No ano 70, 36 anos e meio depois que Jesus voltou, não como Jesus, não como Cristo ressuscitado. Antes da cruz, era Jesus de Nazaré. Depois da cruz, Cristo ressuscitado. Depois da ascensão do próprio Cristo ressuscitado ao céu, ele voltou à origem dele, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Melech, ou seja, rei. Olha o que diz Hebreus capítulo 9. Ora, a primeira aliança, ela tinha ordenanças de culto sagrado. Os sacrifícios. Era uma ordem. E tinha também um santuário terrestre, o templo em Jerusalém. Foi, por isso que eu digo, todos os tempos verbais da Bíblia estão no passado. Foi preparado um tabernáculo. Na primeira parte estavam o candelabro, a mesa e os pães da proposição. A esse se chamava, o quê? O santo lugar. Por que chamava? Aqui está chama, porque na época o templo estava de pé. Mas como o templo não está mais de pé em Jerusalém, eu não posso falar a esse chama. Se chamava, porque caiu no ano 70. Lugar santo. Depois do segundo véu, estava o tabernáculo, que se chamava o Santo dos Santos. Não está de pé, então se chamava. Outra coisa, o que tinha o altar de ouro, do incenso e a arca da aliança, toda coberta de ouro, na qual estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha brotado e as tábuas da aliança, as tábuas da lei. Sobre a arca da aliança estavam os querubins da glória que com a sua sombra
cobria o propiciatório. Isso aqui é para você entender o Salmo 91, tá? Este versículo é para você entender o Salmo 91. Dessas coisas, não vou falar agora pormenorizadamente. Isso Apolo falou. Ora, agora ele começa a explicar. Ora, estando essas coisas assim preparadas continuamente, entra no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar o serviço. Mas no segundo tabernáculo, o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia, aqui está, oferece, por si mesmo e pelos pecados da ignorância do povo. Preste atenção. O Espírito Santo, está certinho esse Espírito Santo com E maiúsculo. O Espírito Santo estava dando a entender, olha a função do Espírito Santo aqui. Não é labachúria, não é dança, não é pulo, não é grito, não. O Espírito Santo estava dando a entender aqui, como dá para mim e para você entender a palavra. O Espírito Santo estava dando a entender com isso que o caminho do santo, dos santos, ainda não estava descoberto. Não está, você ler-se, não estava. Você está 2000 anos depois disso aqui. Não estava descoberto, enquanto continuava em pé o primeiro tabernáculo. Aí o crente não acredita que Deus já estabeleceu o seu reino, mesmo estando escrito. Se Jesus realmente ele voltasse hoje, será que o que ele diria desses templos religiosos que estão de pé? Ele viraria as costas para essas pessoas. Por quê? Porque eles não acreditam no segundo tabernáculo, que são eles, que somos nós. Beleza. Esta é uma parábola para o tempo presente. Qual o tempo presente? Era o tempo presente dele, que estava falando, que estava registrando, que estava conversando. Esta é uma parábola para o tempo presente, em que se ofereciam tanto dons. Aí é que entra Efésios capítulo 3:11, né? 4:11. Que esses palhaços de púlpitos não querem entender. Ou entende e se faz de não entendido. Claro, eles têm que continuar enganando o povo. Em que se ofereciam tanto dons como sacrifícios, que quanto à consciência não podia aperfeiçoar quem prestava ou quem prestava o culto. Mudou alguma coisa? Não. Mudou não. Não mudou. Não passam de ordenanças de comida, bebida e várias abluções, imposta até a época da reforma. Aí você vai em 1 Coríntios 13 e você vê que isso aqui era válido enquanto o perfeito não chegava. O perfeito chegou. Se o perfeito chegou, por que isso aí está de pé? Observe esse aqui, ó. Não passam de ordenanças de culto. Não passam de ordenanças de comida, bebida e várias abluções impostas até a época da reforma. Presta atenção, querido. Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, esse é o segundo tabernáculo, o próprio Cristo, não feito por mãos, ou seja, humanas, isto é, não daquela criação,
e não por meio de sangue de bode, de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. Eterna redenção. Agora, vocês, que são lobos vorazes, vocês do sistema que são cães gulosos, vocês não vão admitir isso aqui. Mas isso aqui é a realidade. A fúria de Jesus, a fúria de Jesus, do capítulo 21 de Mateus, a partir do versículo 12, essa é fúria, o único excesso de fúria, de raiva dele, não foi com uma adúltera, não foi com um publicano, que era uma das piores profissões que existia na época, o cobrador de impostos. O único acesso de fúria que Jesus teve foi quem fazia do templo uma fonte de negócio. Foi o único acesso de fúria que ele teve. Ele ali, ele virou as mesas, ele ali insultou as pessoas. Foi a única vez que ele usou de violência física. Jesus, ele não teve acesso de fúria contra pecadores. Ele não teve acesso de fúrias contra nenhum tipo de opção sexual. Ele não teve acesso de fúria contra o centurião, que ele curou o servo dele, mas sim foi contra as pessoas que usavam o templo em nome de Deus para ficar rico. Que coisa, né? Que coisa, né? E esses pastores aí, ficando rico nas costas das pessoas, dentro de um templo que eles chamam de casa de Deus. Dentro de um templo que eles colocam uma placa e chamam de igreja. Incrível isso, não é? Meu querido, se Jesus tivesse que voltar na terra para buscar o povo dele, do jeito que a igreja evangélica prega, ou Jesus destruiria esses templos religiosos, claro que ele não vai fazer porque ele não vai voltar, ou ele faria um conluio com esses líderes religiosos e abandonaria tudo o que ele viesse fazer aqui na terra. Mas isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Aí você pega uma palavra dessa, você lança aí no seu canal do YouTube, se você quiser reproduzir o vídeo no seu canal, nossos irmãos do Evangelho Eterno, você tem essa total liberdade. Aí quando você faz isso, usando a Bíblia como base, os líderes religiosos falam que não é assim. Mas nós não estamos usando a Bíblia para provar que é assim. Então, meu querido, se Jesus viesse realmente
buscar a sua igreja, arrebatar a sua igreja, ele não levaria ninguém. Porque todos eles, frequentadores de templos religiosos, estão dizendo não à cruz. Eles não aceitam que o segundo tabernáculo já foi erguido há muito tempo. E eles ainda continuam achando que Deus ainda faz morada em um templo religioso. Provando dois textos bíblicos para finalizar o vídeo. Atos capítulo 7, 48 e 49. Estevão, antes de morrer, ele proferiu isso aqui, ó. Mas foi a Salomão quem lhe edificou casa. Existe todo um relato por trás desses versículos que eu vou ler. Estevão está fazendo aqui, sabe o quê? Um relato. É um discurso. Ele está fazendo um raio-x da história desde o início até o final, ali na destruição do templo que ia acontecer no ano 70. Estevão descreve, você achando que Estevão não tinha conhecimento de nada, não? Se você ler o relato de Estevão desde o capítulo 7, você vai ficar bobo com o conhecimento que Estevão tinha da história dos anais da Bíblia, desde o Gênesis até a queda do templo do ano 70. Meu querido, não era só Paulo que sabia, não era só Daniel que sabia. Estevão também sabia que o templo ia cair, sabia, porque essas pessoas tinham um relato de que Jesus falou que ia cair. Olha o que ele fala. Estevão falou antes de morrer: mas o Altíssimo, ele não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. 2 pontos. Ele vai relatar o que o profeta diz. O céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês podem me edificar? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Essa palavra de Estevão, ele está relatando qual o profeta que tinha falado isso aqui? Estevão, ele está relatando o que o profeta Isaías tinha falado. Quando você vai em Isaías, no capítulo 66, 1 e 2, olha o que Isaías falou. 66, 1 e 2. Olha só. Assim diz o Senhor. Veja a quem Estevão estava se referindo. Isaías 66. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Onde está a casa que vocês vão edificar para mim? Onde será o lugar do meu descanso? Tá vendo? Estevão repetiu a palavra do profeta Isaías. Agora veja o que Paulo falou em Atos 17, 24 e 25. A mesma coisa. Tanto Estevão como Paulo, eles copiaram o que Isaías falou. 17, 24 e 25. Agora é Paulo. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco ele é servido por mãos humanas, como tivesse necessitando de alguma coisa, porque ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Aí o pastor, o líder religioso, o cão guloso, ele constrói uma casa, bota uma placa na frente, chama de igreja. Aí ele acha que Deus tem que ficar ali 1 hora, 1h30, enquanto aquela porta estiver aberta. Ou seja, o Criador virou criatura. E as criaturas querem dominar o Criador. E desde quando Deus tem hora marcada, querido, para alguma coisa? Você é louco. A sua vida é uma carta aberta. A sua vida é o quê?
Você é filho de Deus no Espírito. Aprenda de uma vez por todas, tá? Saia desse engano, saia desse sistema, pelo amor de Deus. Eu vou repetir. Se Jesus realmente voltasse, o que ele diria dos templos religiosos? Ele destruiria ou faria conluio com os líderes religiosos? Eu prefiro optar por nenhuma delas, porque nada vai acontecer. Até que as pessoas reconheçam que eles são filhos de Deus no Espírito, eles vão continuar sendo ludibriados pelo sistema religioso. Deus abençoe você. Deus abençoe nosso irmão Cláudio Mendes, do canal Limpos pelo Evangelho Eterno. Meu querido, eu vou deixar aqui na descrição. Eu estou investindo em alguns aparelhos para o meu estúdio, tá? Algum tempo atrás, apareceu muita gente, né, querendo me ajudar, né, financeiramente. E eu sempre relutava, mas eu sempre disse que o dia que eu precisasse eu ia falar. Então, queridos, na descrição do vídeo eu vou deixar o meu número de telefone, tá bom? Se você quiser doar 50 centavos, R$1, 75 centavos, tá bom? Você pode fazer essa doação, mas eu vou prestar, né? Como é que fala a palavra? Eu vou prestar relatório, tá bom? Daquilo que eu ganhei e o que eu vou investir, tá bom? Eu já estou investindo e eu quero continuar com a ajuda do Espírito Santo de Deus, com a ajuda de vocês, do nosso irmão Cláudio Mendes, que tem me ajudado bastante, e você vai ver o fruto desse trabalho, tá bom? Eu vou deixar na descrição do vídeo aí. Se você sentir de Deus, amém. Agora, não faça nada